E aí, quando eu digo que é um paciente grande queimado, que eu vou ter que me preocupar, que eu vou ter que fazer uma hiperidratação, que eu vou ter que transferir ele, né? Se tem mais de 20% da superfície corporal queimada em graus 2 e 3. Então, assim, isso aqui tem um pouquinho de divergência, tá? Na pediatria, em geral, mais de 10% da superfície corporal queimada, a gente já fala que é um grande queimado, tá? Mas aí, o que que entra? Grau 1 a gente não conta, tá? Vou mostrar para vocês formas de contar, vou mostrar um exemplo, tá bom? Mas o grau 1 não vale, tá? A gente só conta grau 2 e 3. Mais que 10% já seria um grande queimado. Tem queimaduras que são na face, extremidades ou genitais, porque são lesões que são mais graves, você vai ter que manejar. Esse paciente, ele vai precisar de um centro de grande queimado, porque às vezes precisa de enxertia, cirurgia plástica, né? Curativos específicos. Queimaduras elétricas também, tá? O que engana da queimadura elétrica, muitas vezes você não vê, porque é só, às vezes, um lugar superficial, mas ela faz um estrago interno muito grande. A gente tem uma aula específica sobre isso, tá? Queimaduras com lesões inalatórias, não tem pelos chamuscados, tem queimaduras na face, tá com secreção ali meio carbonácea, tá bom? Queimaduras associadas a politrauma também, então às vezes teve uma explosão, a pessoa foi arremessada, né? Então tem risco de lembrar que todo paciente queimado é um paciente traumatizado, certo? E queimaduras com já tem doenças pré-existentes, é um paciente grande queimado que a gente vai ter que ter mais atenção, tá? Tem uma foto aqui de uma criança grande queimada e eu vou mostrar para vocês depois melhor as lesões, tá? Quando a gente segundo, terceiro grau, a gente tem que ir no estudo de segundo e terceiro grau, tá bom? Então, o que acontece no paciente queimado, né? Qual que é a fisiopatologia da queimadura térmica, ok? Nós estamos falando de queimadura térmica e não elétrica, tá? Tem uma desnaturação das proteínas e uma lesão tecidual que ela é irreversível. E aí a gente tem três zonas dentro dessa área de queimadura. Tem a zona de coagulação, que é uma região central que não se recupera, morreu. A regeneração ali vai ter que ser um novo tecido regenerando, tá? A gente tem uma área de estase, que é em volta, que é uma área que tem uma hipoperfusão, mas que se você fizer adequadamente a ressuscitação, seu paciente recupera. E a zona de hiperemia, que é um cometimento mínimo, que fica ali na borda. E aí, ao contrário das outras, essa região, ela tá hiperperfundida, ela tem uma vasodilatação pela produção de mediadores inflamatórios. E aí, para tentar levar mais sangue ali para aquelas regiões, para ver a regeneração. Então, é isso que a gente vê nas lesões, tá? Beleza? Independente do primeiro, segundo, terceiro grau, ele tem esses pontos aí, tá bom? Muitas vezes é difícil de você avaliar visualmente, né? Diferenciar, mas também não faz muita diferença para nós, assim, visualmente, né? Num primeiro momento, tá bom? Então, a gente tem o quê? Uma resposta sistêmica, aí a gente tem também uma resposta que é hipermetabólica, tá certo? Deixa eu ver aqui, o que eu arrumei aqui? Mas é isso. Tá certo, tá? Então a gente tem os efeitos locais. Então, as nossas lesões, tá? As lesões queimaduras, elas fazem reações locais, uma resposta sistêmica e depois um estado hipercatabólico, como se fosse um contínuo, assim, de acometimento, tá? Então, a resposta sistêmica vai ter o quê? Imediatamente após a queimadura, faz as alterações locais e aí ocorre a liberação de mediadores inflamatórios em grande monto. Seu paciente grande queimado funciona como paciente com uma síndrome da inflamação, uma CIRS, né? Síndrome, faz tanto tempo que eu não falo CIRS, né? Porque sepsis não é mais CIRS, mais foco infeccioso. Inflamação sistêmica, certo? E aí você vai ter o quê? Extravasamento capilar, que vai ser tanto no local quanto sistêmico, com perda de proteínas, edema intersticial. Então, o paciente grande queimado, ele funciona para nós como se fosse ali um choque pulmonêmico. Ele não tem no vaso, né? No vaso não tem o volume adequado, tá extravasado. Por isso que a gente repõe volemia nesse paciente em excesso, tá? Mais de 40% da superfície corporal queimada, essa inflamação fica tão intensa que pode levar até uma depressão miocárdica e hipotensão, tá bom? Então isso é muito grave, né? Muito grave mesmo, tá? Eu sou médica legista também, e aí a gente pegava, assim, com uma certa frequência nas necrópsias, né? Pacientes grandes queimados, e assim, é muito. As alterações na pele são muito características, é bem ruim, assim, né? Bem triste de ver. Tá bom? Então, vamos lá. Estado hipercatabólico acontece aí depois, porque aí você tem uma resposta inflamatória sistêmica muito intensa, e aí seu paciente entra num estado hipercatabólico. Então, aí o que acontece? Aumenta os hormônios contrarreguladores, cortisol, glucagon, as catecolaminas. Isso faz o quê? Elevação da glicemia. Então, a gente tem que ficar atento, porque eleva a glicemia,
seu paciente pode ter uma glicosura. É importante a gente ver a glicose na urina desse paciente. Por quê? A glicose puxa água. Então, se eu tô com hiperglicemia, uma forma de eliminar do meu organismo é eliminar pela urina. E ele acaba puxando água e pode desidratar meu paciente com uma diurese falsa, né? Porque uma das formas da gente avaliar bem esse paciente, né, a nossa volemia, a nossa reposição fluídica é pela diurese. Se tá tendo uma boa diurese, será que tá tudo bem? Não é só isso, a gente tem que ver todos os parâmetros e eu vou falar para vocês, tá bom? E aí vai gerar um estado hipermetabólico, esse paciente depois perde massa muscular, perde gordura, emagrecido, isso diminui a imunidade, atrasa a cicatrização e assim, o pós esse parte aguda também ele é muito difícil, ele é muito lenta a recuperação, é bem complicado, tá bom? Então, a gente vai ter, igual eu falei, aumento do cortisol, catecolamina, proteólise, e aí, assim, você tem uma quebra da barreira cutânea, certo? Já predispõe à infecção. Esse edema intersticial, ele acontece no corpo inteiro, então você pode ter edema gastrointestinal, uma gastroparesia pelo processo inflamatório, isso facilita translocação bacteriana ali do trato gastrointestinal. Pacientes que sofreram lesão inalatória, predispõe a edema pulmonar, lesão alveolar, e toda alteração do desequilíbrio, ventilação, perfusão. Tudo isso predispõe a risco de infecção. O paciente grande queimado tem altíssimo risco de infecção. Mas isso não significa que a gente vai fazer antibiótico, né? Profilático. A gente não deve fazer. É controverso, bem controverso, mas a maioria das literaturas. Eu trouxe bastante coisa que a maioria das informações que eu peguei foi da American Burn Association. Então, eles não recomendam que a gente faça antibiótico profilático, tá? E eu vou ensinar para vocês no final da aula como as lesões de pele são difíceis de avaliar. Esse paciente tem várias alterações. Como que a gente pensa num paciente com grande queimado com sepsis, tá? Vou no final da aula para vocês, tá bom? Outra coisa que vai comprometer também de forma sistêmica o seu paciente, ele vai ter tem grande risco de uma lesão renal. E, em geral, ela é multifatorial. Por quê? Você tem uma hipoperfusão por esse extravasamento de líquido, tá? Você pode ter lesão muscular ali pela queimadura. Se for uma queimadura ali de quarto grau, né? Você vai ter uma lesão muscular. E aí você vai ter, não só de quarto grau, mas também você vai ter de terceiro grau, se for extensa, você vai ter uma lesão das células do músculo, da hemoglobina, e isso vai liberar mioglobinúria, certo? Então, vai ter perda de mioglobina na urina, isso é deletério para o rim, risco de injúria renal aguda. Eu falo muito sobre isso na nossa aula de miosite viral, tá bom? Ensino vocês como que deve fazer o bicarbonato, tudo bonitinho, tá? Também tem essa diminuição da perfusão renal, que pode acontecer por uma síndrome compartimental. Então, muito cuidado com queimaduras extensas no abdômen, porque aquela pele fica enrijecida e aí dificulta ali a perfusão intraabdominal, tá? Dificulta também até a respiração, né? Então, ficar de olho nessas lesões, porque elas podem levar a síndrome compartimental e hipoperfusão dos órgãos intraabdominais, tá? E aí você tem o quê? Um fluxo de sangue que ele é direcionado mais à medula renal, e aí tem menor excreção de sódio e cloro. Isso aumenta a liberação do hormônio antidiurético, certo? Então, hormônio antidiurético, então você não urina. Mais retenção, mais retenção de líquido, mais extravasamento para o terceiro espaço, mais edema e mais comprometimento. Então, seu paciente ele entra num contínuo que a gente, se manejar ele bem, manter ele hemodinamicamente estável, fazer o volume direitinho, a gente consegue reduzir esses danos que a queimadura pode causar. Tá bom, gente? Certo?